Um salve a todos do canal Histórias de Entidade. Pessoal, neste conteúdo, como me pediram, é claro, venho trazer uma história magnífica. Na verdade, é a história de duas entidades que se resume em apenas uma. Sim, no caso, vamos trazer a história do Exu Pantera Negra e também a história do Caboclo Pantera Negra. Sim, tanto o Caboclo como o Exu é a mesma história, ou seja, o mesmo personagem, se trata da mesma entidade, ou seja, o Caboclo Pantera Negra também é conhecido como o Exu Pantera Negra, ou seja, entidades ou um espírito que trabalha em duas linhas de Caboclo e na linha de Exu, é claro, com aspectos diferentes, comportamentos diferentes, mas a história é a mesma, tá bom? Então, é claro, antes de mais nada, curta este vídeo, compartilhe com um amigo, lembrando, participe também, caso você tenha alguma sugestão, caso você queira que a gente traga uma história em específico, de uma entidade em específico, deixe nos comentários deste vídeo. Lembrando que a sua participação é de extrema importância. E quando você curte, compartilha, você está apoiando o nosso trabalho. E, consequentemente, isso dá um incentivo maior para que a gente continue trazendo conteúdo aqui para vocês, tá bom? Então, é claro, sem delongas, bora para a história do Exu e do Caboclo Pantera Negra. Pois bem, pessoal, muito antes, dos homens transformarem as grandes florestas da América do Norte em cidades, existia uma pequena aldeia do povo Cherokee. Sim, cercada por montanhas, rios e uma mata tão densa que poucos se aventuravam a explorá-la por completo. Nesta aldeia, a natureza não era vista apenas como um lugar para se viver. Ela era considerada uma grande mãe, responsável por ensinar, proteger e manter o equilíbrio entre todos os seres vivos. Desde pequenos, os jovens aprendiam que cada árvore possuía um espírito, que cada rio carregava uma história e que nenhum animal deveria ser morto sem necessidade. E foi neste lugar que nasceu um menino chamado Seco. Sim, um menino chamado Seco. O seu nascimento aconteceu em uma noite tranquila, iluminada apenas pela lua cheia. Conta-se a lenda que no instante em que ele veio ao mundo, um forte vento atravessou a aldeia e fez todas as fogueiras dançarem ao mesmo tempo. O velho pajé interpretou aquele sinal como um aviso da própria natureza. Ele disse: "Este menino caminhará por um destino diferente dos demais. A floresta será o seu maior professor." Conforme os anos passaram, a profecia do pajé parecia se cumprir. Enquanto as outras crianças passavam o dia brincando e treinando para se tornarem guerreiros, Seco, o nosso protagonista, preferia explorar a mata. Passava horas observando os pássaros, construindo seus ninhos, acompanhando o movimento dos cervos e escutando o som do vento entre as árvores. Ele tinha uma paciência incomum. Gostava de permanecer imóvel durante longos minutos, apenas observando a vida acontecer ao seu redor. O seu pai, um respeitado caçador da aldeia, logo percebeu que o filho possuía um dom raro. Aos 8 anos, ele começou a levá-lo para aprender a arte da caça. Mas antes de ensinar a lançar uma flecha, ele fez uma importante lição a Seco. Disse o seguinte: "Um verdadeiro caçador, meu filho, não mata por prazer. Ele caça apenas o necessário para alimentar o seu povo. Quem tira da floresta mais do que precisa, acaba perdendo o respeito dos espíritos." Seco, aquela criança ainda, nunca esqueceu aquelas palavras.
Hum. Com o passar dos anos, ele tornou-se um dos melhores rastreadores da aldeia. Sim, Seco. Ele conseguia identificar pegadas quase invisíveis, reconhecer animais apenas pelo som e prever mudanças no tempo observando o comportamento das aves. Os anciões começaram a dizer que ele possuía uma ligação especial com a natureza. Certa vez, enquanto caminhava sozinho pela floresta, encontrou um cervo preso entre galhos caídos. Ao invés de abatê-lo, libertou o animal, mesmo sabendo que a sua família esperava carne para o jantar. Quando ele voltou de mãos vazias, alguns guerreiros, é claro que o criticaram. Você desperdiçou uma boa caça. Mas Seco respondeu com tranquilidade. Hoje, ele precisava mais da liberdade do que eu precisava de carne. O velho pajé, que ouvia a conversa em silêncio, apenas sorriu e disse o seguinte: existem homens que caçam animais e existem homens que aprendem com eles. A partir daquele dia, muitos passaram a enxergar Seco de forma diferente. Alguns o admiravam, outros diziam que ele passava tempo demais sozinho na floresta. Havia até quem acreditasse que os espíritos dos animais conversavam com ele. É claro que Seco nunca confirmou essas histórias, mas também nunca as negou. Ele preferia deixar que cada pessoa acreditasse no que desejasse. Porém, ao completar 20 anos, ele já era considerado um dos maiores caçadores da sua geração. Conhecia cada rio, cada montanha e cada trilha da floresta como ninguém. Mesmo assim, ele continuava humilde. Jamais caçava por orgulho. Jamais demonstrava violência sem necessidade. Para ele, a floresta não era um lugar de domínio, era um lugar de respeito. Sem saber o seu destino, que estava prestes a mudar para sempre. Em uma manhã comum, enquanto seguia os rastros de um cervo ferido, Seco ouviu um som diferente de qualquer outro som que ele havia escutado. Um pequeno choro, um choro fraco, quase imperceptível. E aquele simples som mudaria não apenas a sua vida, mas daria origem à lenda que muitos anos depois faria o seu nome atravessar gerações. Olha, o sol já estava alto quando Seco caminhava silenciosamente pela mata, seguindo o rastro de um cervo que havia passado por ali durante a madrugada. Como sempre fazia, ele observava cada detalhe da floresta antes de decidir se realmente faria a caçada. Foi então que aquele som diferente chamou sua atenção. Não era o canto de um pássaro, nem o rugido de um animal adulto. Parecia o choro de um filhote. Movido pela curiosidade, Seco desviou seu caminho e caminhou cuidadosamente entre as árvores. Quanto mais se aproximava, mais parecia que aquele som transmitia medo e sofrimento. Ao chegar a uma pequena clareira, ele encontrou uma cena que jamais esqueceria. No chão estava um corpo de uma enorme pantera negra. Pelos profundos ferimentos em seu corpo, era evidente que ela havia lutado até a morte para defender a sua cria de outros predadores. Ao lado do corpo da pantera negra, escondido entre as patas da mãe, um pequeno filhote tremia de fome e de medo. Assim que viu Seco, o animal mostrou os dentes e tentou assustá-lo, embora mal conseguisse ficar de pé. Seco ajoelhou-se lentamente, não pegou seu arco, nem tentou atacar, apenas permaneceu imóvel. Calma, filhote, eu não vim aqui machucar você. O filhote continuava rosnando, mas a sua fraqueza era maior que a sua coragem. Seco olhou novamente para a pantera adulta e sabia que, se deixasse aquele pequeno animal ali, o filhote, ele dificilmente sobreviveria mais um dia.
Pela primeira vez em sua vida, Seco decidiu fazer algo que nenhum caçador de sua aldeia aprovaria. Envolveu cuidadosamente o filhote em uma pele de cervo e o levou consigo. E quando retornou à aldeia, a notícia se espalhou rapidamente. Alguns guerreiros ficaram indignados. Você trouxe um predador para dentro da aldeia? Outros acreditavam que aquilo era um mau presságio. Mas o velho pajé apenas observou o pequeno animal e disse: às vezes é a floresta quem esconde os seus próprios caminhos. Durante semanas, Seco alimentou o filhote com leite de cabra e pequenas porções de carne. No início, a pantera recusava sua presença, rosnava e tentava mordê-lo. Mas, aos poucos, começou a confiar naquele homem que havia salvado a sua vida. O tempo se passou. O filhote crescia forte e saudável. Aonde Seco ia, aquela pequena pantera o seguia. Dormia próximo à sua cabana. Esperava por ele sempre que saía para caçar. E quando ele voltava, corria ao seu encontro como se recebesse um velho amigo. Os meses transformaram-se em anos. E aquela pequena pantera tornou-se um animal imponente, de pelagem completamente negra e olhos amarelos que brilhavam na escuridão. Mesmo adulta, jamais demonstrou agressividade contra Seco. Pelo contrário, via nele alguém de sua própria família. Quando saíam para caçar, trabalhavam em perfeita harmonia. Enquanto Seco observava os rastros, a pantera farejava o vento. Quando um percebia o perigo, o outro já estava preparado. Era como se não precisassem de palavras para se entender. Os moradores da aldeia passaram a comentar aquela estranha amizade. Alguns diziam que Seco possuía poderes para controlar os animais. Outros acreditavam que os espíritos da floresta haviam lhe concedido um dom sobrenatural. Mas a verdade era muito mais simples. Um homem havia salvado um animal indefeso, e aquele animal jamais esqueceu esse gesto. E foi nesta época que Seco deixou de ser conhecido apenas como um grande caçador. A partir dali, todos passaram a chamá-lo por um novo nome: o Índio da Pantera. Esse nome atravessaria gerações e marcaria para sempre a sua história. Como eu disse, os anos passaram e a amizade entre Seco e a Pantera Negra tornou-se ainda mais forte. O animal já era adulto, forte e imponente, mas nunca abandonava aquele que um dia lhe salvou a vida. Todas as manhãs, os dois entravam juntos na floresta. Seco caminhava à frente, observando os rastros e ouvindo os sons da mata. A pantera seguia ao seu lado, atenta a qualquer movimento. Muitas vezes, quando um animal perigoso se aproximava, era ela quem percebia primeiro, protegendo o seu companheiro antes mesmo que ele notasse o perigo. Em outras ocasiões, era Seco quem impedia que a pantera atacasse sem necessidade. Com o tempo, os dois aprenderam que a verdadeira força não estava na violência, mas no equilíbrio. Já na aldeia, aquela parceria despertava sentimentos diferentes. As crianças admiravam a coragem de Seco. Os mais velhos enxergavam aquilo como um presente da natureza. Mas alguns guerreiros sentiam medo. Eles acreditavam que nenhum homem comum seria capaz de caminhar ao lado de um dos predadores mais temidos da floresta sem ser atacado. Os rumores, é claro, começaram a crescer. Diziam que Seco conversava com os animais, que os espíritos da mata revelavam segredos apenas para ele. Havia até quem afirmasse ter visto lobos
cervos e aves aproximando-se dele sem qualquer sinal de medo. Certa tarde, um grupo de jovens caçadores decidiu seguir Seco escondido pela mata para descobrir o seu segredo. Durante horas, observaram seu comportamento. Não viram nenhum ritual, nenhuma magia, nenhum encantamento. Viram apenas um homem respeitando a natureza. Quando encontravam um ninho de pássaros, mudava o seu caminho para não perturbá-los. Quando o animal estava ferido, ajudava-o sempre que podia. E ao caçar, jamais tirava mais do que a sua aldeia realmente precisava. E ao voltarem, um dos jovens perguntou ao velho pajé: Então, pajé, qual é o segredo dele? O ancião sorriu e respondeu calmamente: Não existe segredo. A floresta respeita aqueles que primeiro aprendem a respeitá-la. As palavras do pajé fizeram muitos refletirem. Ainda assim, nem todos conseguiam compreender Seco. Enquanto os outros guerreiros buscavam reconhecimento por suas caçadas, ele preferia passar dias inteiros explorando lugares onde nenhum homem havia estado. E foi nessas caminhadas que começou a estudar as ervas da floresta. Aprendeu quais folhas aliviavam a dor, quais raízes ajudavam na cicatrização, quais flores serviam para preparar remédios naturais. Sempre que alguém adoecia na sua aldeia, Seco era um dos primeiros a oferecer ajuda. Sua fama cresceu rapidamente. Ele já não era conhecido apenas como um excelente caçador. Agora, ele era visto como um homem sábio. Mas mesmo assim, ele continuava humilde. Quando perguntavam como que ele aprendeu tanto, ele apenas respondia: A natureza ensina todos os dias. Basta ter paciência para ouvi-la. E com o passar dos anos, o seu nome tornou-se conhecido entre outras aldeias. Muitos viajavam apenas para conhecer o lendário Índio da Pantera. Alguns esperavam encontrar um feiticeiro poderoso, outros imaginavam um guerreiro feroz, mas encontravam apenas um homem simples, de poucas palavras e de coração tranquilo. E sem perceber, Seco estava se afastando cada vez mais da vida comum da sua aldeia. Seu verdadeiro lar parecia estar entre as árvores, os rios e os animais. E seria justamente esse chamado da floresta que mudaria novamente o rumo de sua vida. Ao completar 52 anos, ele tomaria a decisão mais importante da sua existência: deixar para trás a sua aldeia e viver definitivamente no coração da mata, acompanhado apenas por sua fiel Pantera Negra. Como eu disse, os anos haviam transformado Seco em um homem respeitado por todos. Seus cabelos começavam já a embranquecer, mas sua habilidade na mata permanecia a mesma. A Pantera Negra, agora totalmente adulta, continuava ao seu lado, como no primeiro dia em que foi resgatada. Apesar do respeito que conquistara, Seco já não se sentia pertencente à aldeia. Percebia que muitos guerreiros estavam mais preocupados com disputas e demonstrações de força do que com os ensinamentos da natureza. Aquilo o entristecia. Certa noite, reuniu-se com o velho pajé e revelou sua decisão. Olha, meu caminho não termina aqui. A floresta ainda tem muito a me ensinar. O ancião apenas sorriu e disse: Eu sabia que esse dia chegaria. Alguns homens nascem para viver entre o seu povo. Outros pertencem à própria natureza. Na manhã seguinte, Seco despediu-se da aldeia
e levava apenas o seu arco, algumas ferramentas, ervas medicinais e o conhecimento adquirido ao longo da vida. Ao seu lado, caminhava sua inseparável Pantera Negra. Sem olhar para trás, os dois desapareceram entre as árvores. Nos anos que se seguiram, Seco fez da floresta sua verdadeira casa. Construiu um pequeno abrigo próximo a um rio de águas cristalinas e passou a viver em completa harmonia com a natureza. Seus dias eram simples. Caçava apenas quando precisava. Cultivava ervas medicinais, observava os animais e aprendia com o seu comportamento. E com o tempo, passou a conhecer as regiões da floresta onde nenhum outro homem havia chegado. Conta a lenda que ele conseguia encontrar água mesmo durante longos períodos de seca e prever grandes tempestades apenas observando o voo das aves. Viajantes que cruzavam aquelas matas às vezes diziam ter visto um homem caminhando ao lado de uma enorme pantera negra. Quando tentavam se aproximar, ele desaparecia silenciosamente entre as árvores. Essas histórias fizeram sua fama crescer ainda mais. Alguns o chamavam de Guardião da Floresta. Outros acreditavam que ele já não era totalmente humano. Mas Seco nunca buscou o reconhecimento. Seu maior prazer era viver em paz, ouvindo o canto dos pássaros ao amanhecer e o som do rio durante a noite. Os anos passaram rapidamente. O seu corpo começou a envelhecer, mas seu espírito permanecia forte. A pantera, embora também mostrasse os sinais do tempo, jamais abandonava o seu companheiro. Os dois haviam envelhecido juntos e permaneceriam juntos até o último instante. Sem saber, Seco estava vivendo os últimos anos de sua jornada na Terra. O destino preparava para ele um fim tão misterioso quanto toda a sua vida. E esse mistério daria origem a uma das lendas mais conhecidas entre os povos da floresta. Os anos passaram em paz. Tranquilo. Aos 57 anos, Seco já carregava no rosto as marcas do tempo, mas continuava caminhando pela floresta com a mesma serenidade de quando era jovem. Seu corpo estava mais fraco, porém, seu espírito permanecia firme. Certa manhã, ao despertar, percebeu que a sua jornada na Terra estava chegando ao fim. Ele não sentia medo, insegurança, apenas gratidão. Naquele dia, caminhou por lugares que marcaram sua vida. Passou pelo rio, onde costumava buscar água, pela grande árvore, onde descansava após as caçadas, e pela clareira, onde muitos anos antes encontrara o pequeno filhote de pantera ao lado do corpo de sua mãe. A Pantera Negra o acompanhava em silêncio, como se também compreendesse que aquele seria um dia diferente. Ao anoitecer, Seco sentou-se sobre uma grande pedra de frente para a floresta. Observou o céu mudar de cor enquanto os primeiros sons da noite surgiam ao seu redor. Fechou os olhos e fez uma última oração à grande Mãe Natureza. Agradeceu pelos ensinamentos, pelos animais que conheceu, pela vida simples que teve e pela amizade que jamais imaginou construir com uma pantera negra. Depois disso, permaneceu imóvel. Conta a lenda que a pantera ficou ao seu lado durante toda a noite, recusando-se a deixá-lo. E na manhã seguinte, alguns caçadores passaram pela região e perceberam um silêncio incomum. Não havia sinais de luta, nem pegadas de predadores. Encontraram apenas o arco de Seco, encostado em uma árvore, e alguns de seus pertences. O seu corpo
nunca foi encontrado. O desaparecimento alimentou inúmeras histórias. Alguns acreditavam que os espíritos da floresta haviam levado Seco para viver entre eles. Outros diziam que as panteras guardaram o seu corpo para que nenhum homem profanasse o seu descanso. Mas ninguém jamais conseguiu provar qualquer dessas versões. A única certeza era que o velho caçador havia desaparecido sem deixar vestígios. Poucos dias depois, a Pantera Negra também nunca mais foi vista. Para muitos, ela simplesmente seguiu seu companheiro até o último momento. Para outros, continuou vagando pela floresta, protegendo aquele lugar que os dois aprenderam a chamar de lar. Assim, nascia o maior mistério envolvendo o homem conhecido como o Índio da Pantera. E sua história? A sua história estava apenas começando. O desaparecimento de Seco marcou profundamente a sua antiga aldeia. Quando os caçadores retornaram contando que havia encontrado apenas o seu arco e a sua flecha e os seus pertences, muitos recusaram-se a acreditar que aquele homem tão sábio simplesmente tivesse desaparecido. Durante dias, grupos inteiros percorreram a floresta em busca de qualquer sinal. Encontraram pegadas de cervos, lobos e ursos, mas nenhuma pista de Seco, nem da pantera. O velho pajé reuniu toda a aldeia ao redor da fogueira e disse: "Não procurem mais. Há homens que deixam este mundo como qualquer outro, mas existem aqueles que a própria natureza escolhe para guardar os seus mistérios." A partir daquele dia, ninguém voltou a procurar o seu corpo. E com o passar dos anos, a sua história começou a ser contada de geração em geração. Sempre que um caçador precisava entrar sozinho na mata, fazia uma pequena oração pedindo proteção ao espírito de Seco. Pais ensinavam seus filhos a respeitar a floresta, lembrando a história do homem que jamais matou por crueldade. Curandeiros deixavam ervas próximas às grandes árvores em agradecimento pelos conhecimentos que, segundo diziam, haviam sido inspirados por Seco. Alguns viajantes afirmavam que, nas noites de lua cheia, era possível ouvir o rugido de uma pantera acompanhado da silhueta de um velho caçador caminhando entre as árvores. Outros juravam que, quando alguém se perdia na mata com boas intenções, uma enorme pantera negra aparecia ao longe, guiando o caminho até um lugar seguro antes de desaparecer novamente. Ninguém sabia se aquelas histórias eram verdadeiras, mas todas tinham algo em comum. Seco nunca era visto como um espírito vingativo. Pelo contrário, era lembrado como um guardião da floresta, alguém que protegia aqueles que respeitavam a natureza e punia apenas os que destruíam a mata por ganância ou crueldade. Sua lenda ultrapassou os limites da aldeia. Outros povos, os indígenas, passaram a contar histórias semelhantes, embora cada um acrescentasse novos detalhes. Todos concordavam em uma coisa: o espírito do índio da pantera jamais abandonara aquelas florestas. Enquanto isso, no plano espiritual, uma nova jornada estava prestes a começar. O homem que dedicou toda a sua vida ao equilíbrio da natureza ainda possuía uma missão muito maior. Uma missão que o conduziria por caminhos desconhecidos e transformaria para sempre a sua essência. Tá aí, pessoal. Esta é um pouco da história de Seco, nosso querido e saudoso Caboclo Pantera Negra ou Exu Pantera Negra. Uma história que
ao meu ver, magnífica, cheia de detalhes. Eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez lembrando, curta e compartilha, porque a gente vai trazer agora, vamos falar, né, um pouco sobre a entidade em si. Quando ela chega no plano espiritual, como ela se comporta, vamos trazer algumas características, né, da entidade. Então acompanhe, tá bom? Porque o próximo vídeo será esse. Lembrando, também iremos trazer as características dos médiuns que trabalham com essa entidade, seja o Caboclo Pantera Negra ou o Exu Pantera Negra. Então não esqueça, acompanhe. Mas enfim, pessoal, é isso. Espero que todos tenham gostado. Curta e compartilha. Até o nosso próximo vídeo. E salve nosso querido e saudoso Pantera Negra.